O Sonic finalmente mostrou que ele não é fraco, diferente do que os últimos capítulos tinham dado a entender. E além disso, vimos a chegada de outro herói ao campo de batalha. Galera, vale lembrar que no final do capítulo passado, o Flash estava prestes a tocar na mão do God, o que selaria um contrato entre o ninja da classe S e o Deus Maligno, e tornaria o Flash em um escravo do God. Porém, no começo desse capítulo, vemos que um instante antes do Flash tocar na mão do God, ele acordou daquela espécie de sonho no qual estava se comunicando com o God. E o motivo disso foi porque o líder da Vila Ninja foi ferido por um ataque do Sonic. Lembrando que o Sonic também havia sido golpeado pelo cubo do God que estava em posse do Empty Void. Porém, diferente do Flash, o Sonic conseguiu se livrar rapidamente da ilusão criada pelo cubo. E inclusive é bastante curioso o fato da ilusão poder ser desfeita com tanta facilidade. Afinal, tudo o que o Sonic fez foi causar um ferimento no Empty Void. E de alguma forma, isso já bastou para fazer com que a mente do Flash fosse trazida de volta à realidade. Mas o mais incrível dessa cena foi que até o próprio líder da Vila Ninja ficou perplexo com a força de vontade do Sonic por ele ter resistido à ilusão criada pelo cubo. Mas nesse momento o Sonic responde ao Empty Void que os truques dele não podem enganar seus olhos. E então o mangá revela qual foi a ilusão que o Sonic viu após ter tocado no cubo do God. E vemos uma cena cômica na qual uma célula monstro do Rei Orochi aparece para o auto-intitulado rival do Saitama. E depois essa célula monstro atrai o Sonic até um lugar onde ela simplesmente pula dentro de uma frigideira, sendo que depois outras duas células do Orochi fritam essa célula monstro que pulou na frigideira, enquanto uma quarta célula coloca o Sonic confortavelmente sentado em uma mesa, na qual a célula monstro frita é servida para ele. E então, nesse momento, o Sonic começa a escutar uma voz falando telepaticamente com ele, dizendo que o Sonic foi superado de forma humilhante tanto pelo Saitama quanto pelo Flash. E como se isso não bastasse, ele agora também foi humilhado pelo fundador da Vila Ninja. E toda essa humilhação é simplesmente inaceitável, afinal o Sonic sempre se considerou como sendo o ninja mais forte. E em seguida essa voz diz ao Sonic que ele pode facilmente obter mais poder para então superar seus tão odiados rivais. E para isso, tudo o que ele precisa fazer é comer a célula monstro que foi servida para ele. E bom, após ter ouvido calmamente tudo que essa voz misteriosa disse telepaticamente para ele, o Sonic simplesmente enfiou uma kunai na célula monstro do Orochi. Pois é galera, diferente daquela outra vez na qual o Sonic aceitou comer uma célula monstro para poder ficar mais forte do que o Saitama, dessa vez ele simplesmente matou a célula do Orochi. E inclusive, vale dizer que o Sonic usou uma kunai especial, que tinha explosivos dentro dela. E por isso, em seguida, a kunai explodiu e matou todas as outras células que estavam perto do Sonic. E ao fazer isso, o ninja rival do Saitama conseguiu escapar da ilusão criada pelo cubo do God. Mas enfim, que após o mangá mostrar essa cena, vemos o Sonic pensando que o motivo pelo qual ele aceitou comer uma célula monstro no passado foi apenas porque ele não sabia o que fazer para superar o Saitama. Afinal, não importa o tipo de treinamento que ele faça, ele jamais consegue progredir quando se compara com o Careca. Porém, agora que ele viu o Flash lutando, ele percebeu que estava treinando da forma errada esse tempo todo. E o motivo do Sonic ter entendido isso é porque ele percebeu que, apesar do Flash atualmente ser mais forte do que ele, mesmo assim o Sonic consegue visualizar uma forma de superar o seu antigo rival. E graças a isso, o Sonic sabe exatamente como deve treinar para se fortalecer e superar o nível do ninja da classe S. E galera, vale dizer que essa coisa do Sonic precisar visualizar o inimigo sendo derrotado para poder ficar mais forte é algo que já foi explorado em um dos episódios extras da primeira temporada do anime, na qual vimos que, durante o treinamento, o Sonic tem o costume de criar batalhas mentais para tentar encontrar um ponto fraco no inimigo. Porém, nesse episódio extra, vimos que o Sonic simplesmente não conseguiu nem mesmo visualizar um cenário no qual ele seria capaz de derrotar o Careca. E foi justamente por isso que ele acabou ficando obcecado com o Saitama. No entanto, apesar do Sonic ter ficado por meses treinando intensamente na tentativa de superar o Careca, esse capítulo do mangá provou que o treinamento dele não serviu para muita coisa. Afinal, como o próprio King já tinha dito no final da segunda temporada do anime, o Saitama não serve como base de comparação, pois como a força do Careca, ao que tudo indica, é infinita, então não importa se os rivais do Saitama ficarem 10 vezes mais fortes enquanto treinam.
pois quando eles forem lutar contra o Careca, a diferença de poder vai continuar sendo exatamente a mesma. E isso torna muito difícil de saber se foi feito algum progresso, além de que torna quase impossível de perceber qual aspecto que é preciso focar para se fortalecer. Mas enfim galera, voltando pro capítulo, vemos que o Flash agradece ao Sonic por tê-lo salvado da dimensão do God, e então os dois decidem voltar a atacar juntos o Empty Void. Porém, dessa vez o líder da Vila Ninja decide parar de brincar com os dois, e pela primeira vez desde o começo da luta, ele se prepara para atacar o Flash e o Sonic. E galera, eles logo percebem que a velocidade do Empty Void é muito superior à deles. No entanto, no momento em que o líder da Vila Ninja estava prestes a executar o Flash e o Sonic, ele foi surpreendido quando do nada o Blast apareceu atrás dele. E o mais interessante é que o Empty Void conseguiu sentir a presença do herói Rank 1 da classe S. E isso claramente deixou ele com medo, pois ele simplesmente parou o ataque e depois de forma relutante ele olhou para trás, sendo que então o Blast cumprimentou ele, afinal eles já foram parceiros no passado. Mas em seguida o herói Rank 1 da classe S simplesmente deu um soco que jogou o antigo parceiro dele para bem longe do Flash e do Sonic. E infelizmente assim terminou o capítulo 202 do mangá. Galera, eu sei, o Murata é especialista em deixar a gente angustiado. O cara simplesmente tem o dom de terminar cada capítulo bem na hora em que as coisas vão ficar mais interessantes. Mas fazer o que, né? Agora só nos resta esperar mais 2 semanas para saber o que vai rolar nessa luta do Blast contra o Empty Void. E galera, mais uma vez, para compensar o capítulo mais curto do que o normal, eu vou lançar um vídeo de um capítulo extra do mangá na semana que vem. Então não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para o YouTube te avisar quando esse vídeo novo for lançado. E também, se você gostou da análise desse capítulo, então deixa seu like para dar uma moral aqui pro canal e diz aí nos comentários o que você espera dessa luta do Blast contra o Empty Void. Será que vai ser easy pro herói Rank 1 da classe S ou o líder da Vila Ninja vai dar um sufoco nele? Mas enfim, nerd, por esse vídeo é isso. Até a próxima, valeu, fui!